E continuamos no nosso catadão, tá? Ai, Nath, isso tem a ver o que mesmo com o quê? É aquele negócio, né? Informações importantes, que vale a pena a gente aprofundar. Então, a gente ter um olhar mais global, mais generalizado, conhecer um pouquinho e aprofundar, né? Trabalhar esse autodidatismo, que é muito interessante. E falando de tecido conjuntivo e da porra toda que a gente já falou antes, vamos falar sobre o amor dentro do treinamento funcional, que é o Ground Reaction Force, Ground Breaking Reaction, Ground Floor Reaction. Pode ser que você encontre com algum desses 3 nomes por aí. Do que a terceira lei de Newton. Então, vamos tratar aqui especificamente do padrão da marcha, tá? Da marcha e da corrida, para entender um pouquinho sobre como o nosso corpo se relaciona com o solo e com o espaço, né? A gravidade, a multidirecionalidade. Então, pensando nessa terceira lei de Newton, toda vez que eu tenho uma ação contra o solo, esse solo vai me devolver esta ação, né? Num sentido contrário, uma direção contrária. E aí, para ficar claro, para nós começarmos a entender o que o tecido conjuntivo tem de importante, né? Nesse trabalho, a gente começa a pensar quando a gente faz uma caminhada no asfalto, numa pista de Cooper, e quando a gente faz uma caminhada numa areia fofa da praia, né? Como a estrutura do meu corpo, ela tem maior facilidade ou dificuldade nesses 2 terrenos, né? O que o asfalto tem? Ele tem um potencial, né? Ele tem um certo preenchimento e ele tem um certo potencial de elasticidade, então de absorção e de reestimulação, né? De rebote, de recall. Diferente da areia, né? Porque o asfalto, eu não sou engenheiro, né, gente? Mas ele tem um negócio lá que deixa ele duro. Resumindo, mais ou menos duro porque ele tem esse potencial. Já a areia são micro pedrinhas que não tem esse, apesar do calor humano, não tem esse abraço coletivo, né? Que dá essa rede de tipo, relaxe, bum, e volta, né? Então, quando você exerce uma pressão sobre a areia fofa na praia, ela afunda. E aí você fala, Deus, como eu saio daqui agora? Tipo uma areia movediça que tá te puxando, prendendo o seu pé. Então, o trabalho, ele acontece mais intenso, mais dificultado. Por isso, né? E aí, a gente tem, né, que o tecido da fáscia, ele é responsável por esse recall elástico, por esse rebote elástico, né? Então, a mesma coisa que acontece no cimento, acontece através do tecido da fáscia, desse tecido conjuntivo, do tecido dos tendões, ligamentos, no nosso corpo. Então, eles têm esse potencial de elasticidade, de acúmulo de energia e bum, como se fosse uma mola, um elástico, de liberar esse potencial e promover esse rebote, esse recall, gerando um movimento, uma resposta, né? E aí, para a gente entender sobre esse rebote, nós precisamos entender um pouquinho sobre a amplificação hidráulica, que é o que algumas pessoas relatam de stiffness. E para pensar nisso, a gente pensa na bexiga, né? Quando você compra uma bexiga, vai encher a bexiga da festa de aniversário. Quando ela está bem insuflada, quando ela está bem alongada, ela tem um nível de tensão interna, de tensibilidade estrutural. Então, quando você pensa num volume interno, a mesma tensão que está embaixo da bola, ela está em cima e ela está na lateral, né? Ela está lá bonitinha, ela sobe, voa, flutua, linda, permitindo isso. Aí você aconteceu a festa, a bola ficou lá no salão, no dia seguinte você chega, ela tá meio murcha, com as ruguinhas assim.
e ela perdeu esse potencial de tensão, esse stiffness, esse alongamento. E ela tá meio murcha com aquelas ruguinhas, e você vai brincar com seu filho e a bola não sobe, né? O que a gente pensa? Que esse potencial de tensão, ele é importante para este rebote elástico. Ou seja, uma estrutura que está extremamente frouxa e desacordada, ela não responde. Então você perde potencial, tá? E potencial de uma estrutura una, né? Porque da mesma forma que você tem todo esse tecido conjuntivo, o tecido da face, os tendões, os ligamentos, os discos intervertebrais dessa coluna, eles também estão juntos, trabalhando, permitindo a passagem, né, dessa energia elástica para uma progressão contínua, né, de flexo-extensão da marcha sagital para frente. Então a gente precisa dessa estrutura toda acontecendo isso, né? Então, alinhadinha. Então, quando a gente pensa no Ivaldo Bertazzo, e quando ele fala cresce e infla, imagina, não sei o quê, é mais ou menos por aí. E aí, tem alguns dados aqui, eles meio que não se completam, tá, gente? Mas é que eu tirei esses dados de algumas fontes e tava meio, enfim, literatura, alguns artigos, e não fecha muito a conta, mas é mais ou menos pra gente ter uma ideia. Quando se trata da eficiência da marcha, né, ela é muito mais do que um potencial metabólico de contração e alongamento da fibra, né? Ela trabalha em cima do recall elástico, do rebote elástico da fáscia, né, desse tecido conjuntivo. Então, a gente tem que, na caminhada, 38% dessa marcha, ela está relacionada à capacidade aeróbica. Contrair, alongar, potencial metabólico aeróbico. E os demais desse 38%, a gente tem tendão de Aquiles, arco plantar e outras estruturas que estão fazendo esse rebote elástico. Por quê? Estão trabalhando sob a terceira lei de Newton. Houve um contato, um impacto e uma pressão com o solo devolveu essa pressão, o meu corpo acumulou essa energia e liberou, gerando um movimento, né? Estruturação dos ossos e do saco de osso que somos, e promoveu esse movimento. Então, 16% da marcha acontece pelo rebote elástico do tendão de Aquiles. E aí, 17%, né, da força da marcha, da corrida, acontece pelo rebote elástico do arco plantar. Então, tem algumas estruturas muito importantes, né, que estão diretamente em contato, que fazem esse rebote elástico. E aí, mais a título de informação mesmo, se tratando de marcha, a gente tem que o ground reaction force versus o choque do pé no solo, ele não acontece hoje em dia perpendicular. Nós não estamos ainda ensinando como deveríamos ensinar a forma correta de marchar, né? Então ele não acontece perpendicular à gravidade. E tem um agravante, que 80% da marcha acontece unipodal, né? E aí, o que a gente tem, né? Hoje a gente vê o padrão de marcha dos bípedes, né? Ou da corrida, ou, enfim, do trote, dessa forma. Uma flexão de quadril com uma projeção anterior da tíbia, uma dorsiflexão de pouca qualidade e um calcanharzão metendo o pé lá na frente, né? E aí a gente gera o choque versus esse ground reaction force. Quando eu faço esse choque, né, nessa perpendicular, a gravidade está incidindo em 90 graus. Eu tenho no retorno uma frenagem
Por quê? Porque o solo, segundo a terceira lei de Newton, quando eu pisei em perpendicular, ele vai me devolver essa tensão para o lado contrário que eu estou vindo, na mesma intensidade. E aí o que acontece? Eu estou caminhando, eu estou avançando ou eu estou correndo, no entanto eu estou fazendo isso, freando o movimento, né? E aí a gente tem uma intensidade piezo-vibracional foda pra caralho nessa tíbia e nessa fíbula, né? E aí começam a surgir as canelites, as fibulites, as ites, que dói pra cacete. E aí, quando a gente para pra pensar nisso daqui, imagina só como é difícil pra nossa estrutura fazer uma locomoção. O que foi? Esfregando. Esfregando o quê? O microfone. Ah, o microfone tá esfregando. Então, o que a gente pensa? Cara, nós somos um saco de osso, ok? Imagina um saco de osso. Os nossos ossos não têm o mesmo comprimento, não têm a mesma densidade e não estão dispostos na mesma direção. Grava essa porra. Não estão, ok? Tem um vertical, um horizontal, um diagonal, uma porra toda, um espiral, um dançando el-chan. E aí você vai pegar tudo isso, falar, galera, vamos junto, pra frente, tá? Vai fazer tudo isso, imagina só, né? A gente tem pouco osso, né? Pouco. E aí, pra ajudar nesse processo de juntar essa porra toda e falar, vamos para frente, o nego vai e ainda me pisa assim. Porra, como que você vai pegar um saco de osso, tudo misturado e levar pra frente? Não tem cápsula articular, tendão e ligamento e faz aqui fala, filho, me ajuda. São 200 e a caralha de osso e você tá freando a porra do movimento, né? Ai, Natália, mas esses estudos não existiam antigamente. Antigamente, para correr era mato, borrão. Antigamente, já morreu os nossos antepassados. A gente está evoluindo, né? Então, corta. Quem parou nesse, para de assistir a aula agora. Obrigada. Continua só quem está evoluindo. Então, se ajudem, galera. Vamos ajudar, né? Ah, mas agora todo mundo vai ter que andar na ponta do pé igual rainha de bateria. Né, cara? Não, né? Mas, se existe um arco plantar, arco, garra, responsável por pretensionar, responsável por um... Ai, não tem caneta aqui. Por um ribote elástico. Tendão de Aquiles, arco. Se essa porra existe pra isso, por que você não tá acionando esse negócio? Então, pensa na marcha, pensa na incidência entre a gravidade e o choque com o solo e na terceira lei de Newton. Como você está favorecendo este Ground Reaction Force? Qual é a qualidade desta porra? E qual é a qualidade de ação desses dedos? Porque se não serve para prender no chão, não sei para que serve o dedo. Porque serve para dar equilíbrio e prender no chão. Você não usa para nenhum dos dois? O arco plantar serve o quê? Como um arco e flecha. Você pretensiona para soltar a flecha. Se você não está usando essa porra, para que serve? Corta, fica só com o coto do calcanhar. Vai ser feliz. Então, por que o pé é importante quando se trata de tecido conjuntivo? Porque é a porra do pé que sustenta a gente em pé. É ele que começa o contato da terceira lei de Newton com a porra do solo. Se a coisa começar cagada nele, vai subir cagada pro resto. Desculpa, me alterei um pouco. Deixa eu voltar. Então a gente precisa dar uma atenção ao pé. Trabalhe a faixa do arco plantar. Ensine as pessoas a usarem o arco plantar. Arco plantares são diferentes. Mais cavos, mais planos. Conheça o que isso influencia diretamente ou não na estrutura de tensigridade daquele aluno. Um aluno que tem um pé mais plano, como é que está a estrutura? Um aluno que tem um pé mais cavo, como é que está a estrutura? Quais são as principais dificuldades e erros que cada um desses pés vai gerar em toda a estrutura? Porque tem, viu? Tem uma caralha. A gente não falou aqui, mas acho que é alguma certificação. Alguma, talvez.
Né, produção? Não lembro. Falamos já, né? Não. Do pé, plano, cavo. Não. Falamos, mas, enfim, falaremos, né? Então a gente precisa conhecer. Com riqueza de detalhes, Não? Com riqueza de detalhes? Falamos. Enfim, se não falamos, vamos falar, tá? Sobre quais as características de cada pé. O que isso influencia em todo o sistema? Falamos, produção. Sei o que eu falei. Mentira, pode ser que não tenha disso, tá, gente? Que eu já dei muitos cursos. Não, eu já dei com riqueza de detalhes no presencial. Então, conhecer, né? E como eu posso explorar e amplificar as possibilidades desse pé. Por quê? Porque o resto todo tá dependendo dessa porra, né? Acho que eu tô um pouco mais calma. Então, o Ground Reaction Force e o pé estão intimamente ligados. O desempenho deles com o potencial desse tecido conjuntivo, dessa unidade chamada corpo, da cabeça até o pé, do pé até a cabeça. Mas o dedinho e o mindinho não faz parte do corpo. Faz, tá? Tudo faz. Sempre faz. Fará sempre. Tudo bem, por hoje eu já fiquei um pouco alterada demais. Vamos acabar essa aula e nos encontramos brevemente.